Ontem, a bola da vez foi o discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU. Tem várias interpretações, eu tenho a minha também. Nós também temos a nossa. Sobre o discurso de Jair Bolsonaro. No primeiro momento, o discurso do presidente na ONU não foi aquele presidente de embaixador. Ele não deu um de embaixador. Porque geralmente os discursos da ONU não servem para coisa nenhuma. Você sabe disso, né, Paulo? Não serve para nada. É uma tradição de 1947. Graças a um brasileiro. É um brasileiro que abriu, né? A primeira, né? E que causou várias guerras também por causa disso, né? Com relação ao país, ao Estado de Israel, né? Isso foi... E depois a gente vai falar sobre isso. Mas o presidente Jair Bolsonaro, na minha interpretação, não foi um discurso diplomático. Não foi. Definitivamente não. Foi sincero dele. Aliás, o que ele discursou foi exatamente o que ele fazia na campanha dele. Ele não admite, por exemplo, isso choca os países, principalmente os países desenvolvidos, como é que uma tribo de 17 mil índios, que são seres humanos também, 17 mil, ocupa uma área de um estado, como, por exemplo, o Rio de Janeiro com o Espírito Santo juntos. Imagine, uma tribo com 17 mil habitantes ocupa uma área de 2 estados brasileiros. Ele não admite isso e isso não vai continuar. Galera, só com um atenuante. Essa área que você se refere das tribos é recheada de minérios. Ouro, chegar lá. nióbio. Eu ia chegar lá. E o Brasil não tem que explorar, não, é? Não? O Brasil não vai explorar, não? Nióbio, ouro, diamante. Claro que vai explorar. Lembrando que o índio é muito extrativista, né? Ele colhe o que já está plantado. O problema então é que essa tribo, que inclusive foi através de um decreto, Raposa, como é que chama? Serra da Raposa. Raposo Terra do Sol. Ele disse que isso não vai poder continuar. E nem vai aumentar nem mais 1 metro quadrado para a aldeia indígena. Segundo ele, se ele for atender todos os pedidos de tribos, metade do Brasil vai pertencer aos índios. A metade do Brasil. Ele deu exemplo de uma estrada que, por não poder passar por esse local, esse território índio, o caminhão vai ter que viajar 500 quilômetros para chegar no porto, a mais. Isso gera despesa e o Brasil fica sem ser competitivo para a venda dos seus produtos. E você tem razão. Lógico. Não estou dizendo com isso que ele vai tomar terra de índio. Não. Eu estou dizendo o seguinte, o cacique, nós vamos fazer uma estrada aqui. Porque o Brasil precisa dessa estrada. As terras são suas. Eu acabo... Se tomou susto, mas foi uma garrafa de água. Não precisa tomar susto. Você está muito assustado com as coisas. Foi apenas uma garrafa de água. Não é apenas a garrafa de água, é o barulho estranho que a garrafa de água fez. O presidente foi claro, disse, olha, eu não vou aceitar um caminhão que vai trazer um produto do interior do Brasil para o porto, viajar mais 500 quilômetros, porque não passa num território de índio. Ou é Brasil ou é de indígena. Aí é outra história. Claro que os países europeus não gostam disso. Os Estados Unidos já fez a parte dele. Os índios americanos já estão lá. Mas índio americano não é da Idade da Pedra. O que os europeus estão querendo é que os índios brasileiros continuem na vida da Idade da Pedra. Coisa que nem eles querem. Aí nem eles querem. É a visão colonial, né? Pois é, a visão colonial. Foi esse termo que ele usou, o presidente Bolsonaro. Eu achei meio ríspido. Achei. Podia ter mais
um discurso ameno, né? Um discurso mais de paz. Mas ele foi sincero, segundo ele, foi até sincero demais, a meu gosto. Um discurso que as pessoas, principalmente países europeus e os países da América, como exemplo Cuba e Venezuela, ele também se referiu à Argentina, que poderá também ter o desastre, segundo ele, de ser socialista, né? Ele é radicalmente contra o socialismo. Então, o discurso teve momentos bons, a meu ver, principalmente a Amazônia, que a Amazônia não é pulmão do mundo, é uma mentira. A Amazônia não é nada de pulmão do mundo, mas a Amazônia é brasileira, não é do mundo. Não é o mundo que é dono da Amazônia. Quem é o dono da Amazônia, a maior parte, claro que tem outros países também que tem a Amazônia, uma parte da Amazônia, mas o dono é o Brasil, não é Europa, não é Estados Unidos, não é China, é Brasil, é o dono da Amazônia. E quem vai decidir o que fazer ou não com a Amazônia é o povo brasileiro. E o povo brasileiro elegeu Jair Bolsonaro, que na campanha ele disse isso. Isso é democracia. Pois é. Acabou. O que você acha, Caio, do discurso de Jair Bolsonaro? O discurso de Jair Bolsonaro, eu concordo com você, foi um discurso duro, mas necessário, Haroldo. Necessário nesse momento, porque o que o Brasil vem sofrendo, e pegaram essa questão da Amazônia para fazer política, e aí eu falo mais precisamente a França, que o Brasil, a gente tem que reforçar nossa soberania nacional. Soberania. E um discurso daquele foi realmente o grito do Brasil dizer, epa, aqui nós somos soberanos. Quem manda no nosso território somos nós. Pois é. Foi um recado. Foi a parte que eu gostei mais. Foi um recado muito bem dado. Esse recado muito bem dado foi o melhor deles. Muito bem dado. Não só a Europa, mas os próprios Estados Unidos também. Também. Que tem interesse na Amazônia. Com certeza. Na Amazônia e na que chamada espuma ali do Mato Grosso. Sim, aquela sim, terra sim. de água. Sim, porque todo mundo hoje briga por ter água. Água. Agora, Haroldo, uma coisa que a gente tem que também frisar, e aí de modo negativo, é essa insistência do Bolsonaro com relação à questão do socialismo. É um discurso que no século XXI não cabe mais. Nós não estamos mais na Guerra Fria, nós não temos mais dualidade entre Estados Unidos ou União Soviética. E ele fica com essa história, porque o socialismo é o problema para tudo. Né? Se o bicho morre na Argentina, problema do socialismo. Na Venezuela, melhor dizendo. Se morre no Cuba, é o socialismo. Tem que parar com essa paranoia. Eu acho que já chega. É uma paranoia desnecessária. Elias falou demais. Até porque esses países, mais do que socialistas, são ditaduras. São ditaduras. Se você for ler no livro que é um Antes de ser. Se você for ler no livro que é um socialismo, né, a parte teórica, né, o que é o socialismo e o que é esses países que se dizem socialistas, vocês vão ver que tem mais de país totalitário, né, uma república totalitária, república não, né, um estado totalitário, do que propriamente um estado socialista. E aí você pode citar a China, que usa um capitalismo de mercado. Que é um socialismo meio capitalista também. Não, é mais capitalismo. Não é mais aquele socialismo de Mao Tse Tung. E é uma ditadura. Uma ditadura. Não é bem uma ditadura, mas próximo, né? Porque o único partido que manda no país é o Partido Comunista Chinês. Isso. Certo? Então quem manda é o Partido Comunista. Cuba, recentemente. Não existe aquelas eleições livres, não tem assim, não é bem assim. Quem elege o primeiro-ministro chinês é o Partido Comunista, não existe eleições livres. Na Cuba não existe também, Venezuela a gente sabe que não existe também. Então é uma espécie de ditadura. Justamente. Cuba, que ele citou também, Cuba é um país que teve que reformar a Constituição para fazer dar uma liberdade econômica, atrair investimentos, porque está sufocada. Está sufocada. Então o que a gente vê no mundo está boicotada também. É esses países socialistas, né, migrando para um capitalismo de mercado, porque não tem para onde correr. E aí fica a ditadura, porque se abrir a imprensa, se abrir, né, espaço para opinião pública, eles caem. Aí sim. Eles caem. A questão é imprensa livre, eleições livres, democrático mesmo, democraticamente, que não é o que acontece em Cuba, nem acontece na Venezuela. Aliás, até na própria Bolívia, que o índio lá já tem o terceiro mandato, né? Que não foi isso previsto na Constituição. Está querendo, já que é o quarto mandato, né? Mandato. Pois é. Evo Morales. E citando mais precisamente, só para concluir, Haroldo, o Brasil,
que ele diz que o socialismo quase acaba com o Brasil, né? Há de se fazer uma retificação aí, porque o que acabou com o Brasil não foi o socialismo. Também, não foi o socialismo. Foram práticas antidemocráticas, antirrepublicanas. E desonestas. De loteamento de cargos, aparelhamento do Estado e compra de apoio. Roubalheira grande na Petrobras e nos Correios, principalmente na Petrobras. Acabou com o Brasil.